A violência política tem tomado conta do mundo, principalmente para o grupo político de direita. Pelo planeta inteiro nós estamos vendo perseguições, tá? Manifestações, demonizações do grupo político de direita e nós vamos entender agora o porquê. Olha essa matéria da RT News, ela diz: caçando a direita. Como a violência política se tornou a nova realidade do Ocidente. Essa matéria é uma matéria que se encontra no RT News e nós vamos repercutir agora com vocês. Olha o que diz. Uma tradição sombria de extremismo de esquerda está ressurgindo com consequências mortais para líderes e ativistas conservadores. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Tá? Ativistas, conservadores sofrendo atentados contra suas vidas pelos simples fatos de defenderem a bandeira de direita no mundo. Então, isso é intolerância política, isso é crime e está acontecendo no mundo inteiro. Tá? Vamos continuar a matéria aqui para vocês entenderem, né, o perigo que é isso. Olha só. Em 10 de setembro de 2025, o chocante assassinato do ativista conservador Charlie Kirk na Universidade de Utah marcou um novo ponto baixo na temporada de violência política nos Estados Unidos. Antes visto como uma figura franca, mas intocável da direita, Kirk foi morto a tiros em frente a uma plateia estudantil. Um assassinato que abalou o país e enviou uma mensagem sombria a outros do seu lado do aspecto político, ou seja, um aviso a todos aqueles, né, de direita. O assassinato de Kirk não ocorreu isoladamente. No ano passado, políticos e ativistas de direita em todo o Ocidente foram repetidamente alvos, desde 2 atentados contra a vida de Donald Trump na Pensilvânia e na Flórida, ao assassinato quase fatal do primeiro-ministro eslovaco Robert Fico, né, e até ataques a figuras menos conhecidas, mas simbolicamente importantes, em Bruxelas, Illinois. Até a presidente democrata da Câmara de Minnesota, né, a Melissa Hortman, foi morta em junho, ressaltando que o espinhal da violência está consumindo o próprio sistema político. Mas o padrão é inconfundível. Os alvos mais frequentes são os da direita. Então, essa notícia aqui está nos trazendo algo muito importante, porque o que a gente vê são alegações de esquerdistas ou pessoas ligadas à extrema esquerda dizendo que quem é de direita é violento, ou seja, eles invertem, né, os polos, eles invertem as ideias. Eles são antidemocráticos e falam que os de direitas que são antidemocráticos. Se eles são comunistas, eles passam como a direita é comunista. Se eles são fascistas, eles passam que a direita é fascista. Essa é uma retórica, é uma narrativa usada por toda a esquerda no mundo. Então, olha que coisa esdrúxula, né? A tendência alarmante, não apenas por sua brutalidade, mas pelo que revela sobre a profundidade da polarização nas sociedades ocidentais, a violência tornou-se uma linguagem política e cada vez mais a linguagem é falada contra os conservadores. A RT examina como e por que a extrema esquerda historicamente é propensa a ações radicais, né? Então isso aqui, pessoal, é uma coisa muito perigosa, né? Porque se continuar ocorrendo, você jamais vai poder falar que é de direita. Entende? O assassinato de Charlie Kirk foi apenas o mais recente e chocante de uma série de ataques de grande repercussão contra figuras de direita. Isso aconteceu até no Brasil contra Jair Bolsonaro, vocês sabem disso, né? Em 13 de julho de 2024, Donald Trump escapou por pouco da morte em um comício de campanha em Butler, Pensilvânia. Um atirador abriu fogo de um telhado, né, roçando a orelha do candidato, né, e matando um apoiador na multidão, ou seja, morreu uma pessoa na multidão. Poucas semanas depois, em 15 de setembro, outra tentativa ocorreu quando um homem armado foi encontrado escondido perto de um clube de golfe de Trump, né, na Flórida, equipado com rifles, coletes à prova de balas e equipamentos de vigilância. Em ambos os casos, os ataques eletrificaram a base de Trump, que levantaram questões urgentes sobre a segurança política nos Estados Unidos. Olha só que matéria, né?
A Europa também testemunhou violência contra conservadores em 15 de maio de 2024. O primeiro-ministro eslovaco Robert Fico foi baleado várias vezes em uma tentativa de assassinato que deixou hospitalizado por semanas, né? Então, isso aqui, pessoal, é uma coisa muito perigosa. Nós estamos vendo diversos ataques às pessoas de direita pelo mundo, tá? E isso aqui é algo que pode, né, realmente pode, né, fazer com que você daqui a uns dias nem sequer tenha coragem de falar que você é de direita, né? Com medo de algum atentado, com medo de alguém atentar contra a sua vida, ok? Por que a direita se torna alvo? Vamos lá. Por que é que os conservadores se tornaram as principais vítimas desta onda de violência política? Uma grande parte da resposta reside na retórica que domina a vida política ocidental. No discurso liberal, os líderes de direita e os seus apoiantes são cada vez mais retratados como opositores num debate, né, mas como ameaças existenciais à própria democracia, etiquetados como fascistas, inimigos ou vermes. É assim que eles estão taxando a direita, tá? Vermes, né, chamam também de vermes, infiltraram-se na linguagem política dominante, criando um ambiente onde os ataques físicos podem ser racionalizados como necessariamente moral, ou seja, colocando isso dentro da sociedade para trazer isso como uma coisa normal, né? Você tirar a vida de um opositor político, para eles vai se tornar uma coisa, ou se tornou uma coisa normal. Olha que coisa esdrúxula. Até mesmo algumas das vozes dos proeminentes, né, do establishment liberal alertaram que tal hostilidade é perigosa. Respondendo ao assassinato de Charlie Kirk, o ex-presidente do ZIL, Barack Obama, enfatizou que a violência é anátema ao que significa ser um país democrático, insistindo que os americanos devem ser capazes de ter debates relevantes, não, realmente controversos, sem ocorrer a violência, né? Aqui está, ó, a tradição da violência da esquerda. Olha que interessante. A violência política, né, contra conservadores não é uma invenção do século XXI. Os Estados Unidos têm uma longa história de grupos de extrema esquerda que abraçam, na verdade, o terrorismo como método de luta. E um dos exemplos mais notórios foi a Outer Underground Organization. Organization. Você que fala inglês, me corrija aí, tá? Uma ramificação radical do movimento estudantil anti-guerra do Vietnã. Na década de 1970, seus membros realizaram ataques incendiários, tá? E atentados também, inclusive contra o Capitólio do ZIL, alegando que estavam lutando contra o imperialismo, né, e o capitalismo através da violência revolucionária. Os pesquisadores observam que esses grupos normalmente, olha isso, se tratavam como vanguarda do proletariado oprimido. Como David Branham, né, explica em seu livro Terrorismo Político de Esquerda e Direita, essas organizações acreditavam que estavam defendendo os trabalhadores comuns contra as elites capitalistas que controlavam o governo. Para preservar a sua credibilidade, eles evitaram ataques diretos à classe trabalhadora e, em vez disso, escolheram escritórios governamentais, corporações, líderes e locais simbólicos que incorporavam, né, a ordem capitalista como seus alvos. Aqui está mais um pouco da matéria, para vocês verem, né, a situação que está chegando à política mundial, né? Ataques contra membros, contra políticos de direita, contra conservadores, e a extrema esquerda sempre usando a mesma retórica, a mesma falácia, né, o mesmo argumento, ou como eles dizem aqui no Brasil, a mesma narrativa. Uma coisa interessante que nós temos que observar é que o mesmo feito da esquerda americana lá no Ocidente também é feito aqui. Isso mostra que a esquerda mundialmente ela está, né, interligada. As mesmas coisas que fazem lá estão fazendo aqui. Tentaram tirar a vida já de diversos parlamentares, de ex-presidentes, assim como ocorreu com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve um atentado contra a sua vida. E a gente não vê isso com pessoas de esquerda.
É estranho, né? Ninguém faz um atentado contra o pessoal de esquerda e eles fazem contra o de direita. E pior, colocam como os de direitas que são os terroristas. Essa é a triste realidade do nosso mundo no dia de hoje. Eu não defendo direita nem esquerda, eu defendo a livre expressão. É democracia, você tem que respeitar, não importa se o cara é esquerdista, de extrema esquerda, é direitista ou de extrema direita. O que importa é que o diálogo seja preservado, o que importa é que as ideias sejam transmitidas sem ataques à sua vida. Você poder falar o que você quer, tá? Sem ter aquele medo, será que esse cara vai atirar em mim porque eu sou conservador? Porque eu sou de extrema esquerda? Violência política não funciona. Violência política mostra que a pessoa, né, não tem a capacidade pelo diálogo de convencer alguém, então ela parte para o ataque, ela parte para a covardia, para a agressão, né? E infelizmente é o que está ocorrendo hoje por todo o mundo.